Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar uma super aula para vocês e hoje é o assunto planejamento estratégico lá do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o famoso TRE-SP 2016. Concurso esse que temos aí já está agendado, tem prova marcada, o edital está na praça, então é o seguinte, assunto específico, gente. Todos esses assuntos bem específicos, digo para você com experiência de concurseiro profissional. A banca examinadora adora elaborar questões desses assuntos específicos, principalmente um assunto específico que tem um fundamento teórico e esse fundamento teórico consta no edital. Então é o seguinte, gente, olha só, assunto fácil, assunto bastante tranquilo, ainda mais os alunos que assistiram às aulas de fundamento teórico, de planejamento estratégico e de Balance Scorecard não terão dificuldades para aprender essa aula e, consequentemente, acertar os pontos, ok? Então vamos lá, assunto bastante específico, né? Professor, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o plano. O plano o quê? O plano estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Professor, o plano, exatamente. O plano vai ser decorrente de quê? Esse plano aqui vai ser decorrente de dois grandes processos do tribunal. Primeiro, o processo de elaboração do planejamento estratégico, tá? E depois da transformação, a implementação desses objetivos estratégicos, das macro-diretrizes, macro-orientações, no Balance Scorecard. Então, é o seguinte, antes da gente adentrar lá no plano estratégico em si, eu chamo a atenção para vocês. Aqui, a função do professor Luiz é fazer com que você acerte todas as questões. Então, peço a grande gentileza, peço para vocês que vocês se esforcem um pouco mais e que vocês, antes de continuar assistindo essa videoaula, eu peço a vocês que vocês assistam duas aulas do professor Luiz. A primeira aula do planejamento estratégico e a segunda aula do Balance Scorecard. Por quê, professor? Foi através dessa fundamentação teórica, desses conceitos, que o tribunal reunido chegou a este maravilhoso plano estratégico 2016 a 2021. Bacana? Principalmente 4 aulas. Vem comigo aqui, ó. Planejamento estratégico, a aula de introdução, vai ajudar um pouquinho. 2, a aula de identidade organizacional. E a aula de diagnóstico estratégico. Isso aqui na parte do planejamento. E também, claro, a aula do Balance Scorecard, o BSC, que o BSC, nesse plano estratégico do TRE São Paulo, ele está presente do começo ao fim. Então, você tem que saber. Bacana, fundamento teórico, né? Então, vai lá, assiste essas aulas. Ah, professor, eu vou assistir todas. Bacana. Assistindo todas as aulas, isso vai ajudar você a ter uma visão sistêmica sobre o assunto, um juízo de valor muito mais consistente que vai te ajudar na elaboração das provas, né? Então, feito esse chamamento inicial, para vocês terem essa fundamentação, vamos diretamente aqui estudar o plano, né? O professor fica muito feliz, eu me sinto muito confortável em explicar planos estratégicos, porque quando o professor foi servidor público, quando eu era servidor público, eu tive a oportunidade de participar da equipe de condução de diversos planos estratégicos. Isso é muito bom, isso foi muito gostoso, isso deu uma competência adicional para o professor. E quando eu vejo, quando está lá na minha grade da aula de um plano estratégico, o professor até vibra, né? Vem comigo aqui. Primeira informação importante. Professor, todo plano estratégico tem uma temporalidade, tem um prazo. Isso pode cair no concurso? Pode. Então, atenção, vem comigo aqui, ó. Qual que é o prazo desse plano estratégico? É de 2016 até 2021. De novo, 2016 até 2021 diz respeito ao plano estratégico. Ok. Então, a primeira potencial questão de prova pode ser sobre o prazo. Professor, o que mais? Vamos lá. Nós estamos tratando de quê, gente? Nós estamos tratando da administração pública. Se na administração pública o órgão está sujeito a alguns princípios importantíssimos, principalmente os princípios constitucionais. E lá no artigo 37 da Constituição, tá certo? Lá no seu artigo 37, num caput do artigo 37, o Constituinte determinou para toda a administração pública, claro, incluindo também ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,
a obrigatoriedade de alguns princípios, né? Nós temos lá o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para o cumprimento especificamente de 2 desses princípios, considerando que o tribunal é uma entidade pública, ele tem que fazer o seguinte: tribunal, você pode elaborar seu plano, claro que você pode elaborar seu plano, mas você vai ter que publicar esse plano. Publicar, tornar público, porque é um princípio constitucional, toda a sociedade deve saber desse plano. E, além disso, para cumprir o princípio da publicidade, para cumprir também o da legalidade, ele vai ter que institucionalizar esse plano. Com isso, esse plano estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, ele foi aí institucionalizado, atenção, pela resolução do TRE, número 366, de 2016. Outra informação muito importante, então. Então, o tribunal ele se reuniu, né, todos os seus stakeholders, todas as partes interessadas que têm alguma coisa a contribuir com o plano, discutiram exaustivamente, chegaram a uma conclusão do plano e o pleno do Tribunal Regional Eleitoral institucionalizou, tá certo? Publicou a resolução 367 de 2016. Então, é o seguinte, isso pode ser cobrado em prova. Outro potencial questão de prova. Qual que é o instrumento normativo que institucionalizou o Plano Estratégico, Resolução TRE, número 367 de 2016? Vamos lá, ementa dessa portaria, né? Dispõe sobre o plano estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para o período de 2016 a 2021 e dá outras providências. Então, essa portaria que institucionalizou esse plano. Bacana? Vamos lá, ler artiguinho dessa portaria e depois nós vamos para o plano. No artigo 1º, perdão, muito claro, né? O artigo 1º, o pleno ali reunido, o que faz o primeiro artigo? Aprova. Então, aprova o plano estratégico da Justiça Eleitoral de São Paulo para o período 2016 a 2021, na forma do anexo 1 dessa resolução. Olha que coisa interessante. Então, o plano estratégico do tribunal está onde? Lá no anexo 1. Professor, nós vamos estudar o anexo 1? Com certeza, né? Com certeza. Mas primeiro, vamos ler esses artigos aqui de institucionalização do plano, porque pode ter potencial questão de prova. Vamos lá. Dessa resolução, sintetizado nos seguintes componentes. Então, olha só. Lá naquele anexo 1, nós vamos ter a missão, a visão, valores, macro desafios e indicadores e iniciativas estratégicas. Parágrafo único. Os macro desafios, que é o item 4, correspondem aos objetivos estratégicos do tribunal e estão alinhados à estratégia nacional do Poder Judiciário. Bacana, né? Então, professor, o que o senhor tem que falar sobre isso? Algumas coisas importantes. Vocês lembram quando eu expliquei para vocês o Balancing Scorecard? Lembra-se que eu expliquei para vocês da gestão estratégica? A gestão estratégica das organizações, tanto as organizações públicas quanto as organizações privadas, passam obrigatoriamente por 2 grandes ferramentas da administração. O planejamento estratégico, que nesse planejamento estratégico, aí o professor explica isso em diversas aulas, cada aula um assunto específico, ele faz o quê? Qual que é o trabalho dessa ferramenta? Primeiro, é você ter uma concepção estratégica, sua identidade organizacional. E essa identidade organizacional está aqui, olha só, tá certo? Missão, visão e os valores, né? E aí, professor, o que mais, professor, você tem que falar? Que vem essa ferramenta chamada de Balance Scorecard para quê? Para monitorar aquilo que foi planejado, né? Então, essa outra parte aqui, trata-se das ferramentas do Balance Scorecard. Então, o aluno, obrigatoriamente, professor, eu quero aprender esse assunto de forma definitiva, vai ter que assistir essas aulas, tá? O que acontece, né? Aí ele fala no parágrafo único, né? Esse macro desafios, né? Ele chama esse macro desafio de quê? De objetivos
estratégicos. Professor, esses objetivos estratégicos são aqueles objetivos estratégicos lá do mapa estratégico? Exatamente, tá certo? Então é muito importante, onde você lê, olha só, macro desafio, você tem que entender que é um objetivo estratégico. Por quê, professor? Porque lá na aula do Balancing Scorecard, nós somente utilizamos a terminologia de quê? De objetivos estratégicos. Bacana? Outra coisa importante, tá? O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele tem que obedecer umas regras nacionais. Quais são as regras nacionais? Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Então, nós temos lá o Conselho Nacional de Justiça, onde lá vai traçar todas as estratégias nacionais do Poder Judiciário, e esse plano, atenção, pode ser questão de prova, está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Bacana? Então, esse aqui é o artigo 1º. No artigo 2º, vamos ler o artigo 2º da Resolução 367. O plano estratégico poderá ser revisado sempre que necessário a fim de contemplar as evoluções naturais ocorridas durante o ciclo, antecipar estratégias e alinhar o direcionamento da instituição às diretrizes nacionais. Professor, qual que é o recado do artigo 2º? Anotem aí. O recado do artigo 2º chama-se replanejamento. Replanejamento. Ok, replanejamento. E aí, professor? Aí o examinador pode exigir de você um juízo de valor, um discernimento, um pensamento cognitivo. Então, o que o examinador pode pegar você? Falar o seguinte: olha, o plano estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não pode ser alterado. Verdadeiro ou falso? Falso. Como todo planejamento, como toda ferramenta de planejamento, existe o Instituto do Replanejamento. Para quê? Para realinhar, para ajustar, antecipar. Para você, mudou o cenário, mudou a situação, você tem que fazer pequenos ajustes no processo de planejamento. Ou seja, o examinador, na tentativa de te pegar, ele vai querer falar o seguinte: olha, uma vez foi instituído por portaria, não tem competência de você fazer essas pequenas alterações, está errada. Então, o artigo 2º dá essa faculdade aí de alteração desse plano. Poderá ser revisado. Quando? Sempre que necessário. Para quê? A fim de contemplar evoluções naturais ocorridas durante o ciclo. Qual que é o ciclo? 2016 a 2021. Antecipar estratégias e alinhar o direcionamento da instituição às diretrizes nacionais. Bacana? Então, o artigo 2º, esse é o trabalho dele. E o artigo 3º, professor? O artigo 3º, ele vai instituir um comitê. Esse comitê é chamado de COGEST, e esse comitê vai ser formado por integrantes do órgão. E, claro, que eles vão ter aí a responsabilidade, né, de acompanhar, monitorar as ações do plano estratégico do tribunal. Vamos lá. Fica instituído o Comitê Gestor da Estratégia. Atenção, cara. Examinador adora isso. Comitê Gestor da Estratégia. Tem uma sigla, COGEST, composto pelos titulares das seguintes unidades. São compostos por quanto? 12 pessoas, né? Com certeza, isso aqui faz parte da gestão estratégica, né, das pessoas que compõem o tribunal, né? Olha só, o que acontece? O examinador, quando ele olha assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele adora. O que ele faz? No sentido, ele pensa que você não sabe, ele vai lá, pega lá, Secretaria de Controle Interno. Ele tira a palavra interno e coloca externo. O que acontece? Está errado. Porque quem faz parte quem tem assento no comitê é a Secretaria de Controle Interno, não o externo. Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Diretoria Geral, faz parte do comitê, assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, assessoria jurídica, atenção, assessoria de planejamento estratégico e de eleições. Esse item 4 aqui, que é a assessoria de planejamento estratégico, com absoluta certeza foi a unidade responsável que elaborou, né, que conduziu o processo de planejamento. Então, assessoria de planejamento estratégico.
Coordenadoria de Comunicação Social, Secretaria de Administração de Materiais, Secretaria de Controle Interno, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Gestão de Serviços, Secretaria Judiciária, Secretaria de Orçamento e Finanças e Secretaria de Tecnologia da Informação. São todos os órgãos aí, componentes do Comitê Gestor. Este artigo, nós temos alguns parágrafos. Primeiro parágrafo, atenção, são atribuições do Comitê Gestor da Estratégia, COGET. Primeiro, realizar pelo menos quadrimestralmente reuniões de análise da estratégia, RAI. Então, olha só, gente, eu chamo a atenção demais disso aí. Olha só, pelo menos quadrimestralmente. O examinador ele vai trocar esse cara aqui por trimestralmente, semestralmente, bimestralmente, semanalmente. Então, você tem que estar ligado no 220 no dia da prova. Então, o prazo é, pelo menos, uma reunião a cada quadrimestralmente. Para quê? 3 coisas importantes. Acompanhar e avaliar resultados do plano estratégico. Sugerir alterações de diretrizes e estratégias para alcançar o estabelecido nos macrodesafios. Macrodesafios, lembra-se que você tem que enxergar objetivos estratégicos. C. Requisitar informações aos responsáveis pelos projetos estratégicos, ok? Então, isso aí é o primeiro parágrafo. Parágrafo 2º, ele diz respeito ao seguinte: quem irá conduzir o comitê gestor da estratégia? Quem será o presidente? Será exercida pelo titular da diretoria-geral, a qual terá as seguintes atribuições. Então, é o seguinte, o comitê de gestão estratégica, quem que deve ser o presidente? O diretor-geral. E quais são as atribuições do diretor-geral? Vem comigo aqui. Primeiro, presidir as reuniões do comitê, convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, aprovar e autorizar a divulgação do relatório de desempenho da estratégia, RDE, cuja elaboração será de responsabilidade, olha só, da Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições. É aquela unidade que eu disse para vocês, que com certeza foi a unidade que conduziu todo esse processo. Bacana? Fechou? Vamos para o próximo parágrafo. Parágrafo 4º, vamos lá. A Assessoria de Planejamento Estratégico de Eleições, por intermédio do Escritório de Projetos e Processos Organizacionais, conduzirá os trabalhos de elaboração, revisão, implementação e monitoramento do plano estratégico. Tá certo, tranquilo, né? Artigo 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência do tribunal. Tranquilo. 16. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2016. Aí, pronto aqui. Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 25 de fevereiro de 2016. Foi a data de publicação dessa resolução. Então, nós temos uma resolução aí com 6 artigos, tá? Onde aprovou o plano estratégico, criou o comitê, né? Criou a possibilidade de você fazer o replanejamento. O que mais que aconteceu? Depois que criou o comitê, delegou a atribuição desse produto do planejamento estratégico para a assessoria de planejamento estratégico, faz sentido, né? E agora, no seu anexo primeiro, está esse cara aqui, plano estratégico, tá certo? Então, teve lá uma portaria que foi institucionalizada. Agora, nós vamos estudar esse cara chamado do plano estratégico. Bacana? Vamos lá. Essa parte da portaria pode cair? Claro que pode. Vamos lá. Plano estratégico, ok? O resultado do planejamento estratégico. E, claro, com a aplicação do Balance Scorecard, quando o tribunal faz isso, o tribunal ele quer instituir uma gestão estratégica de alto nível, né? 2016, 2021, comigo aqui. Então, primeira coisa, né, como toda a metodologia do Balance Scorecard, você tem que fazer um alinhamento estratégico com a sua identidade organizacional. A identidade organizacional, também conhecida como concepção estratégica ou intenção estratégica, é formada pela sua missão, visão e valores. Professor, o que vem a ser essa missão, cara? A missão é a razão de existir, a razão de ser do órgão. Ou seja, para que serve, para que existe o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? Ou seja, qual é a sua missão?
Gente, a missão do tribunal está escrita aqui no plano estratégico, qual que é? Ó, garantir a legitimidade do processo eleitoral. Uma missão bastante forte, impactante, uma missão aí que, particularmente, como cidadão, gostei muito. Ó. Então, qual que é a missão do Tribunal Regional Eleitoral? Eleitoral vai mexer com o quê? Eleições. Então, o que tem que fazer sobre as eleições? Ó, garantir o quê? A legitimidade, né? A legitimidade do processo eleitoral. Então, essa é a missão do Tribunal Regional Eleitoral. Professor, quais são outros componentes da identidade organizacional? É a visão. Visão de quê? Ó, visão, olhar. Essa é uma visão de futuro. O que tem a visão de futuro? Como que o órgão deseja estar no futuro próximo, não é isso? A visão de futuro, né? Para orientar suas ações. Olha só, visão de futuro do tribunal. Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança. Então, essa é a visão de futuro do tribunal. Professor, o que mais? Dentro da estrutura desse órgão, do tribunal, as ações têm que ser norteadas por valores, né? O que são valores? Valores são princípios éticos que vão nortear as atitudes de todos aqueles que estão no tribunal. E o Tribunal Regional Eleitoral definiu lá no seu processo de planejamento estratégico os seguintes valores. Ó, ética, ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. Professor, tem que decorar? Tem. Por quê, professor? São 6. Ele pode muito bem. Quais são os 6? Vem cá. Ética, transparência, comprometimento, acessibilidade, modernidade e responsabilidade social. Professor, como é que pode cair na prova? Ele pode colocar lá, né? São valores do Tribunal Regional do Trabalho. Ó, sustentabilidade, certo ou errado? Errado, porque não é sustentabilidade, é exatamente o quê? A responsabilidade social. Ou seja, pode marcar aí um asterisco, colocar um marca-texto, porque isso aqui é uma questão potencial de prova. Ó. Ética, transparência, comprometimento, acessibilidade, modernidade e responsabilidade social são os valores do órgão, né? Professor, ele colocou mapa estratégico, né? Mas aqui não é um mapa estratégico. Esse cara aqui é o que? É a identidade organizacional, que é elaborado no processo de planejamento estratégico. Bacana? Fechou. Vamos lá, né? E esse cara aqui, professor? Esse cara é o mapa, olha só, estratégico. Tá? Ok, esse aqui é o mapa estratégico. Aqui começa toda a aplicação do conhecimento adquirido por vocês nas nossas aulas anteriores. Esse mapa estratégico aqui, professor, qual que é a aula de administração, qual que é o fundamento teórico para elaborar esse mapa estratégico? É isso mesmo, é o Balancing Scorecard, chamado de BSC, Balancing Scorecard. Balancing Scorecard, ok? Professor, eu lembro muito bem dessa aula. Né? Você falou o seguinte, professor, todo mapa estratégico, ele é dividido em perspectivas, exatamente. É dividido em perspectivas, né? Ok, o que eu falei na aula lá? Eu falei o seguinte, que normalmente, para as empresas privadas, nós temos quantas perspectivas? 4 perspectivas. Não é isso? E no setor público, normalmente, nós temos 3 perspectivas, mas todos fazem parte do quê? Fazem parte do mapa estratégico do Balancing Scorecard. Atenção com você, o examinador pode tentar confundir vocês, hein? Lá na aula do Balancing Scorecard, eu disse que são 4 perspectivas básicas, não é isso? Qual que é a primeira? Inovação e conhecimento. Qual que é a segunda, professor? A segunda perspectiva é a perspectiva dos processos internos. A terceira perspectiva, professor, ó, inovação e conhecimento, processos internos, clientes e a quarta financeira. De novo, vamos lá, coloca no caderninho, isso é importante, 4 perspectivas básicas. Primeiro, olha aqui, olha só, inovação e conhecimento, processos internos, clientes e financeira. Financeira, por isso o que é financeira? É o retorno, é o dinheiro, isso.
Professor, mas estamos conversando com o quê, professor? Nós estamos estudando sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Professor, o Tribunal Regional do Estado de São Paulo não cabe a perspectiva financeira. Exatamente, não cabe a perspectiva financeira. Logo, não são 4, são 3. Não há a perspectiva financeira. Tá? Não há perspectiva financeira, né? Tem quantas perspectivas aqui? 3. Tá? Primeiro, ó, recursos. Aqui cabe o que no recurso? Ó, inovação e conhecimento. Está aqui, né? Pode? Pode. Vai fazendo alguns pequenos ajustes? Pode sim. Segunda perspectiva, processos internos. Qual que é o nome do cliente no setor público? Ó, sociedade. Ó, sociedade, processos internos e recursos. Outro aprendizado importante. Então, no Balancing Scorecard, tá certo? No mapa estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, nós temos 3 perspectivas. Quais são? Recursos, processos internos e sociedades. Então, esses caras aqui que estão na horizontal, o nome dele são perspectivas. Perspectivas, bacana? Fechou. Potencial questão de prova esse cara aqui. Quantas perspectivas? 3. Quais são? Recursos, processos internos e sociedade. Fechou. Ok. Então, o mapa estratégico é formado por perspectivas, são 3. Professor, o que mais? São formados por objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos. Tá? Objetivos, vou simplificar aqui, ó. Estratégicos. Cada perspectiva deve ter os seus objetivos estratégicos definidos. Não é isso? Ou seja, cada caixinha dessa aqui é o quê? É um objetivo estratégico. Tá? 1, 2, 3, 4, são 8 perspectivas, desculpa, nós temos então 8 objetivos estratégicos. Ok? 8 objetivos estratégicos. Professor, o que diz, professor, o parágrafo único do artigo 1º da Resolução 367 de 2016? Primeiramente, essa Resolução 367 foi a resolução de instituição do Plano Estratégico do TRE São Paulo. Lá no seu parágrafo único, ele falou o seguinte, que esse cara, na metodologia do Balancing Scorecard, que é chamado de objetivo estratégico, ele também é chamado de quê? De macro desafios, ou do aprendizado importante. Professor, bacana, estou aprendendo. É devagarzinho, com muita energia, com muita felicidade, a gente consegue passar para vocês. 3 perspectivas, quantos objetivos estratégicos? 8. Professor, eu quero potencial questão de prova. Tudo bem. O examinador pode muito bem elaborar, estou dizendo o modelo padrão de quase todas as bancas, dizer o seguinte, que garantir os direitos da cidadania é um objetivo estratégico vinculado aos processos internos. Está errado. Por quê? Porque garantir os direitos de cidadania é um objetivo estratégico vinculado a qual perspectiva? Sociedade. Então, você deve saber esses pequenos detalhes, né? Então, você tem que saber o seguinte, ó, garantir os direitos da cidadania, um objetivo estratégico vinculado à sociedade. Outros, né? Fortalecer a segurança do processo eleitoral, promover a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, combater a corrupção e a improbidade administrativa. São 3 objetivos estratégicos vinculados à perspectiva processos internos. Ok? 10. E nós temos mais. Olha só. Melhorar a infraestrutura e governança da TIC, né? DTIC, instituir a governança judiciária, aperfeiçoar a gestão de recursos e melhorar a gestão de pessoas. São 4 objetivos estratégicos vinculados a perspectivas recursos. Está aí. Certo, né? Então está aí. Esse aqui é o mapa estratégico. Professor, como é que funciona isso? Ele funciona o seguinte, é diagrama causa e efeito. Eu expliquei lá na aula nossa do Balancing Scorecard. Que diz o seguinte. Ele diz o seguinte, se esses objetivos estratégicos, ó, temos aqui, melhorar a gestão das pessoas, aperfeiçoar a gestão de custos, instituir a governança judiciária, aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TI.
Olha só, esses caras aqui, uma vez cumprido, tá? Olha só, melhorar a gestão de pessoas, né? Ó, todos esses itens aqui de recursos são meios. Se você consegue aí cumprir seus objetivos, você contribui com a melhoria e o atingimento dos objetivos do quê? Dos processos internos, né? Então, se você tem aqui, ó, se você consegue combater a corrupção e improbidade administrativa, se você consegue promover a celeridade e a produtividade da prestação jurisdicional e fortalecer a segurança do processo eleitoral, você, ó, consegue garantir os direitos de cidadania. Garantir os direitos de cidadania, que é o objetivo estratégico da sociedade. Então, você tem aí toda uma análise causa e efeito. Bacana, fechou. Ok, então falamos aí. Vamos continuar. Vocês lembram que cada objetivo estratégico desse nós temos que ter, né? Olha só, cada objetivo nós temos que ter, ó, objetivos, nós temos que ter metas, nós temos que ter indicadores e nós temos que ter iniciativas. Não é isso? Então, vamos lá. Então, ó, objetivos, metas, indicadores e iniciativa. Anotem aí, por favor. O de objetivo, M de meta, I de indicadores e o outro I de iniciativas, né? Então, o que acontece? Como é que o professor vai explicar esse cara para vocês? Preste atenção aqui. Eu vou pegar apenas, tá, garantir os direitos da cidadania e vou detalhar esse cara até o fim, tá? Pronto. Para vocês entenderem, terem uma visão, né? Vocês vão ter um dever de casa de pegar o plano estratégico e fazer uma leitura de cabo a rabo, ele todinha, bem concentrada, e principalmente pegar cada objetivo estratégico desse e tentar identificar quais são os seus objetivos, quais são as metas, quais as iniciativas, e quais os indicadores e quais são as iniciativas, ok? Então, primeiro, nós vamos pegar só garantir os direitos de cidadania. Garantir os direitos de cidadania. Lá no plano estratégico, não sei qual que é a folha lá, tá, diz o seguinte, ó, Balance Scorecard, ok? Perspectivas, né? Sob a ótica do setor público sempre 3. Lembrando para vocês que o Balance Scorecard do TRE tem 3 perspectivas, recursos, processos internos e sociedade, e que lá na perspectiva da sociedade, tá, nós temos um objetivo estratégico. Vamos lá, perspectiva da sociedade. O que o tribunal pretende com isso? Comigo. A perspectiva sociedade barra cliente, ó, barra cliente, por quê? Porque lá na teoria geral é o quê? É o cliente. Também pode ser entendida como cliente-cidadão ou cidadão-cliente, visto que, no contexto público, o cidadão é o centro como financiador, como usuário e como titular da coisa pública. Como buscar e ser vistos pela sociedade, né? Como buscar e ser visto pela sociedade. Na perspectiva, sociedade, que é a mesma coisa que a perspectiva clientes, né? Essa perspectiva, nós temos quantos objetivos estratégicos? 1. Qual que é o cara? Ó, macro desafio. Macro desafio é a mesma coisa do que objetivos estratégicos para este plano. Garantir os direitos da cidadania, né? Descrição desse macro desafio. O que o órgão pretende com isso, né? Ó, refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos da cidadania na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 2º, em sua múltipla manifestação social, cidadão administrado, usuário dos serviços públicos, cidadão eleitor, cidadão trabalhador produtor, cidadão consumidor e cidadão contribuinte, buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto, práticas socioambientais sustentáveis e o uso de tecnologia limpa. Então, descrição desse macro-objetivo. Nós temos quanto? Nós temos a macro-desafio, perdão, temos 8, né? Professor, indicador. Qual que é o indicador? Índice. Ó, aí nós temos 2 indicadores aqui. Ó. Presta atenção aqui. Nós temos indicador de resultado e nós temos indicador de esforço, né? Professor, indicador de resultado e de esforço, né? Esse de resultado aqui são 3E, né? Eficiência, eficácia e efetividade. E de esforço também 3E, tá? Execução, economicidade
E eu esqueci o outro, mas a gente já vai ver esse cara aqui, ó. Ó, indicador de resultado. Gente, indicador de resultado... Aliás, eu vou antecipar aqui e já vou passar para vocês aqui, né? Então, nós temos dois tipos de resultado, ó, chamado 6E. Atenção. Indicador de resultado e indicador de esforço. Indicador de resultado diz respeito à eficiência, que está vinculado ao custo de produtividade, eficácia, aquilo que vai ser entregue, né, quantidade e a qualidade do serviço entregue, alcance de metas, e efetividade, impactos gerados, o grau de satisfação agregado do valor. Missão. Lembre-se que nós temos uma aula lá de indicadores. E o que é o indicador de esforço? Ó, execução, excelência e economicidade. Economicidade, menor preço, melhor qualidade. Excelência, padrões de qualidade. Execução, realização dos processos, projetos e plano de ação. Então, temos resultado e esforço, ok? Vamos lá, voltando na perspectiva do cara aqui. Qual que é o macro-objetivo? Garantir os direitos da cidadania. Temos dois tipos de indicador. Resultado, qual que é? Olha só, índice de garantia dos direitos da cidadania. E de esforço, índice de matéria institucional positivas, índice de acesso à justiça, ou seja, nós temos aqui, ó, todos os indicadores, ok? Todos os indicadores. Vamos mais, né? Professor, eu lembro que cada objetivo estratégico nós temos que ter as iniciativas aqui, tá? Aí aqui vocês têm que entender, iniciativas estratégicas, né? O que acontece? Nós estamos estudando qual objetivo estratégico? É garantir lá, né, garantir os direitos de cidadania, não é isso? Ó, elaboração do plano de mídia e recadastramento biométrico. Essa elaboração do plano diz respeito ao objetivo 1. Né? Elaboração do plano de mídia. Ó, penas alternativas, elaboração de um novo sistema para coleta de pesquisa, justiça itinerante, ônibus da justiça eleitoral, aumento dos postos da justiça eleitoral, implementação do plano logística. O que acontece, cara? Papo reto com vocês. Aqui já é um trabalho mais de decoreba, né? Um trabalho de atenção. Vocês têm que saber que todas essas iniciativas aqui dizem respeito, atenção, ó, todas aquelas iniciativas dizem respeito a garantir os direitos de cidadania. Para cada objetivo desse, nós vamos ter um rol de iniciativas. O examinador pode muito bem pegar uma iniciativa que é desse cara e falar que é de melhorar a gestão de pessoas. Não é, está errado. Então, você vai ter que ter essa atenção, tá? Então, eu estou explicando como é que funciona o modelo mental do plano, tá? Como é que funciona o modelo mental do plano, ok? Ó, essas são as iniciativas vinculadas àquele objetivo estratégico. Ó, garantir os direitos da cidadania, indicador de resultado. Para cada indicador daquele, ó, que é índice de garantia dos direitos, né? Nós temos aqui toda a metodologia de elaboração de um indicador, tá? Ó, macro desafio é esse cara, o que se mede está escrito aqui, para que medir, quem mede, quando medir, fórmula para medição, evolução desejada, né? Meta do TRE, ó, 2016, 17, 18, 19, 20. Então, aqui nós temos o quê? Realmente toda uma formatação de quê? De um plano estratégico em detalhes. Tá? Então, aí, já expliquei esse cara aqui, os 6 E's, né? Indicador de resultado, indicador de esforço, para a galera aí. Tá? E aí, professor? Aí é o seguinte, meus amigos, ó, tá? O que o professor fez? Eu peguei lá, primeiro eu expliquei para vocês a resolução, tá? A resolução de instituição desse plano estratégico. Eu expliquei toda a metodologia, como que foi a elaboração. Só com essa aula, tenho certeza que você consegue acertar várias questões sobre esse assunto. Só que é o seguinte, agora, o professor... Nós temos quantos objetivos estratégicos? Nós temos 8. O professor foi até o fim de um objetivo estratégico, que é garantir os direitos de cidadania. E agora, qual que é o seu dever de casa? O dever de casa de vocês aí é vocês aí agora, entenderam? Fazer uma leitura do plano estratégico, principalmente, tá certo? Dos 7 objetivos estratégicos restantes, tá? Todos, principalmente você vincular o objetivo estratégico às iniciativas. O professor não vai fazer a leitura disso aqui em sala de aula,
porque não vai ser produtivo, vai ficar maçante, é somente leitura, e o aluno também tem que fazer um pouquinho o seu dever de casa. Bacana? Então, tarefa para vocês fazerem a leitura do plano. Minha missão aqui, meu objetivo era clarear como é que funciona esse plano estratégico. Bacana, pessoal? Então chegamos aí ao fim dessa nossa grande aula aí do plano estratégico, uma aula fácil, uma aula aí bastante tranquila. Eu deu para explicar para vocês como é que funciona, qual que é o modelo mental desse plano, né? Despedida para vocês é o seguinte, né? Essa palavra gratidão, né, cara? Essa palavra gratidão aqui, ela é muito forte, né? Só quem foi já vítima de ingratidão, cara, que sabe aí como isso machuca as pessoas, né? Você sabe por que machuca as pessoas? Porque, olha só, a gratidão é a memória do coração, né? Pessoa grata, né? Então é a memória do coração, aquilo que você tem aquela gratidão, né? Gratidão vai vir lá do coração, quando alguém faz alguma coisa boa para você. Então é muito bom você cultivar essa gratidão. E, claro, reconhecer as pessoas também. Pessoal, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.